Olá! Hoje a prática do espiritismo é muito difundida. Milhares de pessoas estão envolvidas diretamente com o espiritismo. Pessoas que procuram fazer apenas o bem, querem o melhor para as pessoas, são pessoas boas, estão completamente envolvidas para fazer o bem ao semelhante. Mas aparentemente a Bíblia, em vários textos, condena a prática espírita. Você quer ver, por exemplo, o que está lá em Levítico, no capítulo 20, o verso 27? É um texto pesado que diz o seguinte: qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Isso no passado acontecia, mas é uma questão de Deus falando isso, passando essa ordem. E Deus não muda. A gente começa a notar que existem vários textos bíblicos que condenam essa prática. Mas será que condena? Será que é isso mesmo que Deus está querendo dizer? Porque as pessoas que estão envolvidas na prática só querem fazer o bem. São pessoas boas. São longânimas em caridade. Por que a Bíblia condena a prática do espiritismo? Será que condena mesmo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Alô, seja bem-vindo! Estamos começando o programa Na Mira da Verdade e já nos conectando com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer o programa acontecer todas as semanas. Muito obrigado por participar do programa, mandando as suas perguntas. Se você está aí acompanhando o programa pela primeira vez, está assistindo, ligou, caiu aqui no canal da TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Se você tiver qualquer dúvida com relação à palavra de Deus, qualquer dúvida sobre religião que a Bíblia possa responder, não tenha preconceitos, mande pra gente e ela será colocada na mira da verdade. Eu quero começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Estou contente aí porque estamos em mais um programa, Tito, e você começou o programa hoje muito forte, uma questão muito forte, mas que também será fundamental para muitos queridos irmãos e amigos espíritas sinceros que temos e que acompanham o nosso programa. Meus irmãos, é um privilégio ter vocês como telespectadores e espero que vocês se sintam bem conosco no estudo da Bíblia e que o Senhor Deus continue falando grandemente ao coração de todos vocês. Eu quero realmente saber como é que você vai sair nessa, meu amigo, porque é um assunto pesado. E nós estamos falando de pessoas que estão envolvidas, só que a Bíblia tem termos aqui que são agressivos. E depois eu quero ver como é que você vai sair disso, viu? Espera um pouquinho bem, aí, meu amigo, que eu já vou formular a pergunta para você. Mas eu queria mandar também um abraço todo especial. Um abraço todo especial a você que nos acompanha através da Sky, Canal 14. Você também que acompanha a gente através da NET em Maceió, na região de Taubaté, em outros lugares onde a NET também tem o sinal da TV Novo Tempo. Obrigado pelo carinho da sua audiência também, viu? E as mais diversas cidades que têm o canal aberto da TV Novo Tempo. Sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Eu também queria mandar um abraço especial a você que nos assiste no sábado pela manhã, aí na Rede Bandeirantes, em Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência também. Bom, nós começamos o programa lendo um texto bastante pesado. E professor Leandro Quadros, como é que você vai me explicar essa situação? A gente percebe hoje que o espiritismo é muito difundido e as pessoas estão envolvidas com a prática, com a religião, e são pessoas que só fazem e só querem fazer o bem, professor. Mas a gente sabe que na Bíblia, quando a gente começa a ler
a questão do espiritismo, professor, tem textos pesadíssimos, como por exemplo esse que eu li de Levíticos. É um texto muito forte. Forte, professor, forte. Porque Deus fala assim, qualquer homem ou mulher que invocar o espírito dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Mas por que isso, meu amigo? O que tem de tão grave que a Bíblia escreve dessa maneira, apresenta dessa maneira? Olha, amigo, foi muito bom você ler esse texto, porque ele é um texto realmente que tem causado polêmica entre muitas pessoas, e até alguns creem que Moisés poderia estar aqui equivocado, e que alguns até acreditam que Moisés poderia aqui simplesmente estar condenando manifestações pagãs do espiritismo. Mas na verdade, o texto está realmente dizendo aquilo que nós estamos percebendo nele. Deus realmente condena o espiritismo. Mas agora, antes de eu explicar isso, uma observação importantíssima, que o amigo até fez menção aí. Ninguém pode questionar a bondade dos irmãos espíritas. E por que eu digo irmãos? Considero-os mesmo, né? Mesmo que tenhamos crenças distintas, somos filhos de um mesmo Criador. Ele nos criou a todos nós. E muitos espíritas têm um exemplo de fidelidade, de ajuda para com o próximo, de caridade, que envergonham a muitos cristãos que são protestantes ou católicos e que não praticam nem um terço das obras de amor e caridade que muitos espíritas praticam. Então eu estou dizendo isso para você perceber que nós não estamos aqui para fazer uma avaliação das pessoas. Estamos sim aqui para mostrar as crenças dos irmãos espíritas à luz da Bíblia. Isso não é nem opinião nossa, é o que a Bíblia diz. Eu vou ler alguns textos mais para entendermos esse de Levítico que o Tito leu, capítulo 20, verso 27, que é um texto forte. Vamos ler aqui em Deuteronômio 18, 10 a 14. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O texto é claro em dizer que Deus não queria que o seu povo praticasse as mesmas coisas que as nações pagãs que seriam expulsas daquelas terras, da terra de Canaã. Interessante é que o texto diz que o Senhor tem repugnância por certas práticas. E ele tem repugnância por magia, sacrifício infantil, obviamente, adivinhação, presságios, feitiçaria e mediunidade, por consulta a espíritos. Diz que Deus tem repugnância por essa coisa, diz a Bíblia, por essas práticas. E diz aqui no verso 13 que o praticar o espiritualismo, como revelado aqui, era um dos porquês que Deus estava expulsando aquelas pessoas daquelas terras, da terra de Canaã. Há um outro texto também muito importante que encontramos aqui em Isaías 8, 19 e 20. É óbvio que nós não podemos fazer aqui um estudo amplo por causa do tempo e das muitas perguntas que temos, mas depois eu vou sugerir para você um estudo bíblico preparado pelo programa Na Mira da Verdade que vai lhe ajudar nisso. Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz.
Olha o que Deus está aconselhando. Se alguém recomendar que você procure médiuns ou que consulte espíritos, pois todos recorrem a essas práticas, boa parte da população, não faça isso. Ao invés de consultar médiuns, consulte a lei e o testemunho, ou seja, consulte a palavra de Deus. E outra coisa, na nova tradução na linguagem de hoje, é dito assim, o que os médiuns dizem não tem valor. Ou seja, a Bíblia mostra que consultar médiuns é o oposto de consultar a própria Bíblia. Por quê? Por dois principais motivos. Primeiro, porque de acordo com a Bíblia, a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. A Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia ensina a ressurreição, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Reencarnar é o espírito ir para corpos diferentes em momentos diferentes, em vidas diferentes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia tem uma outra doutrina que é o oposto. A Bíblia ensina a ressurreição e que a ressurreição não pode ser confundida com reencarnação. Lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler do verso 51 até o 54, onde Paulo é muito claro a respeito. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiramente, Paulo fala que a morte é o quê? É um sono. Eis que digo um mistério, ou melhor, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O texto é muito claro em dizer que nós seremos transformados, ou seja, Deus não levará para o paraíso espíritos desencarnados, mas corpos glorificados e transformados. E aí é dito que quando ocorrer a ressurreição, só neste momento é que a morte vai ser destruída pela vitória. Ou seja, enquanto isso, nós não temos vitória alguma com a morte. A morte não é uma forma intermediária ou um passaporte de eu me achegar a um mundo espiritual. A Bíblia ensina que até a volta de Cristo, as pessoas estarão dormindo no pó da terra para depois serem ressuscitadas e receberem a imortalidade. Interessante é que o próprio texto localiza o momento em que receberemos a imortalidade, quando Cristo voltar. E você pode estudar um texto paralelo a este, que vai lhe ajudar nesta conclusão, que é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Bom, além de não devemos consultar espíritos porque a morte é um estado de inconsciência, revelando, portanto, que nenhuma pessoa está consciente depois da morte para se comunicar conosco, vejamos a segunda e última razão que analisaremos hoje para não consultarmos médiuns, para não irmos para o espiritismo. Veja bem, analise uma coisa lógica comigo. Nós lemos alguns textos em que a Bíblia condena abertamente o espiritismo. O Salmo 84:11 diz que Deus não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Ou seja, se o espiritismo fosse algo bom, Deus não teria proibido. Agora, por que o espiritismo não é bom em si, sendo que muitos irmãos espíritas são pessoas maravilhosas? O problema, obviamente, não está nas pessoas. São filhos de Deus que buscam fazer o bem e buscam conhecer mais do Criador.
O problema está no originador do espiritismo. Ele misturou coisas boas com coisas erradas que não estão em harmonia com os princípios bíblicos. E isso é uma forma de afastar as pessoas de Deus. Por quê? O que a Bíblia diz? Nós estamos, amigo, num conflito entre o bem e o mal. E a Bíblia ensina que há apenas 2 poderes antagônicos, não há 3 e nem 4. Em Apocalipse 12, 7 a 9, lemos o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos evitaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Verso 12. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A Bíblia diz que há 2 poderes antagônicos: Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos. E que num conflito cósmico que se originou no céu, estes seres que não quiseram se arrepender, eles foram expulsos para onde, diz o texto? Para a terra. Analise comigo. Se há só 2 poderes antagônicos, Deus e o diabo, Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos, e se Deus condena o espiritismo, mesmo amando ao espírita, isso indica que o espiritismo se origina em qual desses 2 poderes? Obviamente no diabo. Ele, de acordo com João 8,44, é o pai da mentira. E uma das maiores mentiras que ele tem perpetuado é a mentira de que é possível ter a imortalidade da alma sem que Cristo volte a este mundo e ressuscite as pessoas e dê a elas a árvore da vida. Essa é uma grande mentira de Satanás. E ele tem misturado, tem levado essa filosofia tanto para o espiritismo quanto para muitas igrejas cristãs de uma maneira disfarçada, porque Satanás sabe que ao misturar a verdade com o erro, a verdade se oculta. Ou melhor, o erro se oculta. E aí o engano é mais fácil. E é mais fácil desviar a atenção das pessoas da Bíblia, da palavra de Deus, que nos leva à salvação, para práticas e doutrinas que, na verdade, nos dão uma compreensão equivocada sobre Deus, sobre o plano de salvação e sobre o destino do ser humano. Eu recomendo que você se aprofunde neste assunto. Eu recomendo isso com muito carinho. Não tem nada a ver o irmão espírita com a filosofia espírita em si. São coisas muito distintas. Como eu falei, a Bíblia não condena pessoas. A Bíblia condena, sim, práticas erradas para que as pessoas se arrependam delas e façam o que é correto. Isso é o que a Bíblia ensina, não é o que o programa diz, não é o que o Leandro diz, não é o que o Tito diz, não é o que a TV Novo Tempo diz. Você pode nos escrever para discordar, questionar, e nós queremos lhe mandar os textos bíblicos que vão lhe ajudar a se aprofundar no assunto. Acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Acesse também um outro site, biblia.com.br. Ali tem um curso bíblico intitulado O Espiritismo, que foi preparado com muito carinho para você entender este assunto à luz da Bíblia. Espero de coração que, mesmo que tenhamos discordado de ideias e apresentado o que a Bíblia ensina, você não deixe, querido irmão espírita, de assistir o nosso programa, porque nós temos um carinho especial por você. Aqui não estamos discutindo pessoas, apenas ideias. E queremos que o Criador continue abençoando a sua vida e a da sua família e lhe ajudando a chegar a uma compreensão cada vez mais profunda da Palavra de Deus, algo que todos nós precisamos. Muito bem, professor. Bastante extensa a sua resposta, mas bastante esclarecedora. E eu reafirmo a você, se você discordar da gente, não tenha preconceito, não, escreva pra gente, nós estamos aqui abertos, nós queremos apenas estudar juntos a Palavra de Deus. Escreva pra gente, o nosso blog novotempo.com/na
Na Mira da Verdade, tá bom? E nesse blog você também pode participar mandando suas perguntas. Basta você acessar ali e ver aqui do lado direito o programa. Se estiver ao vivo, você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode mandar através do Torpedo SMS, o número é 12 991566972. Manda sua pergunta e ela chega aqui na hora para mim. E através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @namiradaverdade. A pergunta chegou aqui pelo nosso blog, quem mandou foi o Emanuel e ele diz o seguinte: Professor Leandro Quadros. Pois não, amigo. Preste bem atenção. Jesus disse que faríamos milagres maiores que ele através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nos últimos dias, estaria sobre toda a carne. Vocês não acreditam no Espírito Santo? O que convence o homem que a palavra é verdadeira é o Espírito Santo, ok? Você acha isso mesmo? Por que não falam em milagre? Olha aí, professor. Olha, Nós não acreditamos em milagres? A Igreja Adventista não promove os milagres? Não promove a cura através do Espírito Santo? É isso mesmo, professor? Olha, amigo Tito, eu agradeço a esse telespectador pela pergunta, mas devo lhe dizer com todo o carinho que é uma pergunta equivocada. Em que sentido? Porque o pressuposto dela está errado. A pergunta é interessante, mas o pressuposto está errado. É óbvio que os adventistas acreditam em milagres. O detalhe é que nós não acreditamos, de acordo com a Bíblia, que todo milagre venha de Deus. Aqui é que está o detalhe. Realmente o Espírito Santo atua, inclusive dá dons espirituais, e um desses dons é o quê? É a cura através da oração. Agora, um detalhe: o dom de curas na Bíblia, em primeiro ponto, ele não é uma coisa que não é um fim em si mesmo. Olha, por exemplo, o que diz aqui João 5,14. Então nós temos que analisar esse texto porque tem muitos falsos curandeiros por aí, utilizando supostamente um dom de curas que não possui base bíblica. Quando Cristo curou uma pessoa, será que a cura foi um fim em si mesma? Em João 5,14 diz o seguinte: depois que Cristo curou um paralítico, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Aqui claramente Jesus, além de curar, ele reeduca o estilo de vida da pessoa. Ele fala assim: filho, eu curei você agora, não volte a pecar, não volte a ter aquele estilo de vida desregrado que você tinha, que levou você a ficar doente. Nós não vemos isso em muitos dons de cura. Cura a pessoa, mas ela continua com o seu estilo de vida errado para trazer mais doenças para si mesmo. Então, nesse dom de curas, nós não acreditamos. E um outro detalhe: a Bíblia não ensina que devemos acreditar em todos os milagres. Por quê? Porque Satanás, ele tem poder para falsificar aquilo que Deus faz. Satanás, se ele coloca a doença numa pessoa, ele pode tirar. É por isso que Cristo falou em Mateus 7, 21 a 23, o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, pessoas na volta de Cristo vão se perder mesmo tendo profetizado no nome de Jesus, mesmo tendo expulsado demônios e mesmo tendo feito milagres. Ou seja, milagres, expulsar demônios, falar em nome de Jesus não é garantia de que a pessoa realmente segue a Jesus, que a pessoa realmente fala por meio de Jesus. Ela pode ser usada por Satanás. Então, acreditamos em milagres, mas não acreditamos em todos os milagres porque não se adequam às características do milagre bíblico. É uma cura, mas com uma finalidade: além de restaurar o indivíduo, levá-lo para mais perto de Deus, a reeducar o estilo de vida dele. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta, ainda temos 2 minutinhos antes do intervalo. A próxima pergunta é o seguinte: chegou aqui pelo SMS e ele diz o seguinte: meu nome é Gutenberg, moro em Bezerror, Pernambuco,
e tenho uma dúvida. Por favor, explique. Queria saber sobre a hóstia sagrada. Ela vira carne na boca? Na hora de congregar lá no Vaticano? Ou melhor, na hora de comungar? Lá no Vaticano tem comprovação científica que a hóstia e o vinho viraram carne e sangue de Jesus. Em que isso tem a ver com a Bíblia? Como que é essa questão da hóstia, professor? A Bíblia fala, orienta alguma coisa sobre isso? Nós temos aí, deixa eu ver aqui, tempinho, temos 1 minuto e meio. Dá para responder ou a gente vai para o intervalo? Dá para responder, amigo. Então vamos lá. Vamos lá. Veja bem, querido amigo, não há comprovação científica de que a hóstia seja transformada em carne e sangue de Cristo. Se isso ocorresse, Deus estaria incentivando-nos a sermos canibais, né? Mas em Levítico 17:10 encontramos uma proibição de usar qualquer tipo de sangue, até mesmo sangue humano, obviamente, a menos que seja para transfusão, é outra história. Agora, quando a Bíblia fala, Jesus fala assim para comer a carne dele e tomar o seu sangue, é uma forma simbólica de dizer que a pessoa tem que aceitar a Cristo na sua vida, tanto a sua morte na cruz, quanto o seu sangue derramado em favor do pecador. Por exemplo, Cristo falou em certas ocasiões no Evangelho, como por exemplo em João capítulo 10, ele falou, eu sou a porta. Isso não quer dizer que ele seja literalmente uma porta, simplesmente ele é o caminho para a salvação. Quando ele fala que ele é o pão da vida, ele está dizendo que ele é aquele ser que nos alimenta, que nos sacia espiritualmente. E, portanto, a ideia da transubstanciação, de que água, ou melhor, de que o pão e o vinho são transformados literalmente no corpo de Cristo, isso é uma heresia, isso não pode ser baseado na Bíblia, não há base para isso, e nós não podemos aceitar uma barbaridade dessa. Ok, professor. Muito bem, o programa está só começando, ainda tem um bloco inteiro para você poder mandar a sua pergunta. Nós vamos para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria mandar um abraço especial a você que nos acompanha onde quer que você esteja. Eu queria mais uma vez mandar um abraço para os nossos irmãos na África que acompanham o nosso programa. Ali em Angola, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, estão acompanhando a TV Novo Tempo, em canal aberto lá também, em outros lugares, por cabo, por satélite, mas acompanham a programação da TV Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho de vocês. Mandem as suas perguntas pra gente, que elas poderão estar aqui também na Mira da Verdade. Muito, muito obrigado por acompanhar o programa aí direto da África. Professor Leandro Quadros. Meu irmão. O nosso Facebook sempre bomba, rapaz. Que bom. Tem várias e várias perguntas. Perguntas que nós já falamos aqui no programa, mas outras também que outras pessoas que estão conhecendo o programa e que tenham as mesmas dúvidas. E agora vai entrar uma dessa, veja só. O Nereu mandou a seguinte pergunta, ele diz que é de Recife, admiro muito o seu programa. Creio que Deus realmente está presente nele. Apesar de ouvir diversas discussões sobre a proibição na lei para que não... aqui já... Deixa eu ler direito aqui, porque senão vai ficar tudo colado, né? A pergunta dele é o seguinte, apesar de ouvir diversas discussões sobre a proibição na lei para que não comamos carne de porco, para não nos tornarmos imundo, como podemos ver em Levíticos 11, 7, por isso aquele povo, deixa eu ver se é isso mesmo, por isso aquele povo não podia comê-la. Agora a minha pergunta é, comer a carne de porco hoje em dia nos torna impuro? Por quê? Entendo que Jesus não veio para descumprir a lei, mas esclarecer. Esclareça, por favor, o que diz em Marcos 7,19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. É assim, e assim considero ele puro. Todos os alimentos. Todo alimento são puros? Olha aí, professor, que texto é esse de Marcos 7,19? Jesus falou alguma coisa sobre os alimentos puros? Muito boa e sincera a pergunta desse nosso querido irmão. Muito obrigado, meu amigo, por sua pergunta e é uma honra para nós tê-lo como nosso telespectador. Veja bem,
A questão das carnes impuras é uma lei de ordem dietética, porque o Criador, ao criar a nossa estrutura, ele percebeu que, na verdade, o ideal era nós não comermos carne. Em Gênesis 1:29, ele deu os alimentos vegetarianos, para nós grãos, frutas, cereais, para nos alimentarmos. Mas numa situação emergencial, ali após o dilúvio, Deus liberou o uso de algumas carnes. E Deus percebeu que um grupo de carnes seria bem menos prejudicial ao organismo do que outro grupo de carnes. E o grupo de carnes, de acordo com Gênesis 7:2, que seria prejudicial para o organismo humano, são as chamadas carnes imundas. Elas são imundas porque elas não são próprias para a alimentação. E por quê? Há razões bíblicas e também científicas para isso. Por exemplo, vamos partir para a razão bíblica. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o nosso corpo é o santuário, o templo do Espírito Santo. E 1 Coríntios 10, 31 é dito que nós podemos glorificar ou desonrar a Deus por meio daquilo que comemos. Isso significa que se o nosso corpo é sagrado e se a nossa alimentação influencia no bem-estar físico, isso também vai influenciar na nossa vida espiritual. Não há separação entre a saúde física e a saúde mental e espiritual. Nós somos seres holísticos, somos um todo inseparável. Deus não quer que você e eu utilizemos carnes imundas especialmente porque os animais considerados imundos sujam o nosso sangue, sujam o nosso organismo. E por quê? Por exemplo, o porco. O porco, por mais bem que ele seja criado, ele continua sendo um animal imundo. Por quê? O sistema digestivo do porco e de outros animais que comem fezes ou carniça, ou seja o que for, não é um sistema digestivo complexo capaz de eliminar toxinas. Já os animais considerados puros em Levítico 11, eles têm um sistema digestivo capaz de eliminar essas toxinas para não entrarem no nosso organismo. Então é por isso que devemos ter bastante cuidado. E quando Cristo falou em Marcos 7,19 que ele considerou puros todos os alimentos, é importante analisarmos o capítulo no contexto para entendermos ao que ele estava se referindo. Mas professor, olha, eu estou lendo aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, o negócio é claro, rapaz. Porque Jesus disse o seguinte, vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Como é que você está querendo dizer uma coisa se Jesus está dizendo outra, meu amigo? Vamos lá, meu amigo. Veja, aparentemente eu estou dizendo uma coisa diferente de Jesus, mas quando lermos, Tito, o verso 1 de Marcos capítulo 7, nós vamos esclarecer a questão, Tito. Aí você vai ficar tranquilo. Olha aqui, Marcos 7:1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Veja, quando Cristo considerou puros todos os alimentos, devemos considerar que na mesa do judeu não havia carnes impuras. Então é óbvio que Cristo não se referia a alimentos impuros no texto, mas ele está se referindo a uma coisa, a esse costume judaico da época de lavar as mãos cerimonialmente para se purificar e comer do alimento.
Eles ensinavam que você não podia comer sem lavar as mãos cerimonialmente para purificar a si mesmo. Não era uma questão de higiene simplesmente. Quando o texto fala que Cristo considerou puros todos os alimentos, temos que interpretá-lo nesse contexto. E aí, sendo que a questão em discussão aqui não é carnes imundas, mas a tradição dos anciãos de lavar as mãos cerimonialmente, Cristo está dizendo o seguinte, Marcos está dizendo o seguinte, Cristo considerou puros todos os alimentos, mesmo que se comam esses alimentos sem lavar as mãos cerimonialmente. Então é com base nesse contexto. E um outro texto, amigo Tito, que vai nos ajudar é o texto paralelo de Mateus capítulo 15. Não vou ler agora todos os versos. Mateus? Capítulo 15, amigo. Eu recomendo que o nosso telespectador leia todo o capítulo 15, mas eu vou ler um verso, que é os versículos 18 a 20. E aí vai esclarecer Marcos 7 a 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Olha que interessante esse texto paralelo. Cristo não discute alimentos em si. Ele discute se o lavar as mãos torna um alimento que já é puro por sua natureza, se torna este alimento impuro. Então a questão é outra aqui no capítulo. Então, professor, existem dois conceitos aí de impureza, na verdade. Lá no passado, quando fala de alimentos impuros, e aqui quando está falando da impureza do coração, é isso? Isso mesmo. Então Cristo está dizendo o seguinte, não é o fato de comer sem lavar as mãos que vai tornar uma pessoa impura, contaminada pelo pecado. Esse é o contexto de Marcos e Mateus, ele quando fala do assunto. Exatamente. Então Cristo fala assim, amigo, que são os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, aquilo que sai de dentro de nós é que nos contamina espiritualmente. E não o fato de comer um alimento sem lavar as mãos naquele ritual de purificação, né? A questão é que muitos usam desse texto para realmente dizer que o alimento que hoje está liberado, porque aí já jogam para aquele outro texto de que onde fala que você pode comer tudo que vende no açougue. Isso e aí vai mesmo. fechando a cadeia e tentando apresentar que o Novo Testamento liberou as carnes imundas lá de Levítico, não é isso? Pois você entrou numa questão, amigo, importantíssima. Esse texto, 1 Coríntios 10, 25, né, quando fala que para comer de tudo que se vende no açougue, ele também está num contexto, né? No capítulo 8, verso 4 de 1 Coríntios, ali fala do comer carnes sacrificadas a ídolos. Então eles tinham medo de ir ao açougue, comprar uma carne que tivesse sido sacrificada no templo pagão e aquilo os contaminasse. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês não têm que se preocupar se algo foi ou não contaminado cerimonialmente por um ídolo pagão. Porque na verdade só existe um Deus. Então não se preocupem com isso. Então, mais uma vez, realmente, Tito, muitos irmãos, por mais sinceros que sejam, eles tiram o texto do contexto e acabam contradizendo o Novo Testamento e o Antigo, desconsiderando o quê? Que a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. A palavra de Deus é uma coisa só. Então, temos que ter cuidado para não criarmos esses ensinamentos estranhos à Bíblia, tirando textos do seu devido contexto, né? Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, basta mandar as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 991566972, pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e na internet pelo Facebook namiradaverdade.nt e Twitter @namiradaverdade. A pergunta chegou aqui pelo nosso blog, ela vem de Brasília e o Edson Ferreira diz o seguinte: olá, sou da Igreja Universal e adoro o programa. Parabéns. Minha pergunta é a seguinte: o anticristo será como é mostrado nos filmes? Um líder mundial e as pessoas terão consciência de que estão recebendo a marca da besta? Como é que é isso aí, professor? Os filmes apresentam aí o anticristo como um líder mundial e tudo mais. Como é que a palavra de Deus apresenta o anticristo e também a identificação da besta? Olha, essa é uma pergunta importantíssima, complexa, mas eu vou ler pelo menos 2 textos aqui, amigo Tito, para explicarmos.
Primeira questão é a seguinte, o anticristo vai ser um líder mundial? É isso mesmo? Realmente vai ser um líder mundial. É mesmo? Vai ter mesmo, Tito, influência mundial. Até vou começar por essa resposta. Lemos aqui em Apocalipse 13, Tito, o seguinte. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Vamos ler, na verdade, o verso 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. E aqui no verso 14, diz assim, ó, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Aqui fala de dois poderes representados por bestas no Apocalipse. Bestas quer dizer animais, não é? Animais, bestas feras. E diz que uma dessas bestas, a besta que saiu da terra, faria com que os habitantes, olha, e até diz aqui no verso 14, enganaria os habitantes da terra para que adorassem a primeira besta que saiu do mar. Nós cremos, com base no método historicista de interpretação, que aqui é uma referência a Roma papal e aos Estados Unidos da América, quando se unirem e forçarem os habitantes da terra a prestarem uma homenagem ao papado no futuro, através da observância de um falso dia de guarda, que não é o memorial da criação como o sétimo dia. Então eu recomendo que seja aprofundado este assunto com a leitura do livro Grande Conflito, da escritora Krista Ellen White, um livro espetacular que comenta isto aqui de um ponto de vista histórico e bíblico. Tá, o Grande Conflito você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo endereço que vai aparecer aí na sua tela. Então, primeiramente, o domínio do anticristo é realmente mundial. Agora, anticristo quer dizer contra Cristo. Não necessariamente um poder ofensivo, assim, ostensivo a Cristo, mas que ensina coisas contrárias ao que Cristo ensina. Segundo ponto sobre o anticristo que devemos destacar é esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, que é um texto muito forte e que nos mostra que o anticristo parecerá estar a favor de Cristo. Então aí é que está o perigo. É quando o erro parece verdadeiro. Então 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 10, percebemos como será a atuação do poder que será contra os mandamentos de Cristo no futuro. Não hoje, no futuro. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes da volta de Cristo, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, de acordo com algumas traduções. O filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Perceba que esse texto diz que o anticristo se manifestará como um objeto de adoração, ou até veneração, assentando-se num trono como se fosse o próprio Deus. Muitos intérpretes cristãos protestantes, já desde a partir da Idade Média, interpretaram isto como sendo uma referência ao papado, na sua tentativa de usurpar, diríamos assim, o trono de Cristo, Cristo que deve ser o nosso principal sumo sacerdote. Então isso não é uma interpretação recente, já existe desde os séculos do tempo da Idade Média, não é? E aí diz, nos versículos 5 em diante, não é? É dito aqui que aparecerá um ser glorioso, que neste caso também será daí a pessoa de Satanás,
que falsificará a vinda de Cristo neste mesmo momento. Então fala aqui no verso 8, ó, e será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então ele haverá também uma manifestação não apenas do papado medieval no fim dos tempos, mas o próprio Satanás se manifestará para enganar as pessoas e levá-las a uma falsa adoração a Deus. Então, recomendo que analise esses capítulos que eu li com você à luz da história, do método historicista de interpretação, para você perceber que essa interpretação protestante que existe há muitos séculos, ela é bem fundamentada não só na Bíblia, como também na história. Nada isso tem a ver com os queridos e amados irmãos católicos, certo? Porque a irmã White fala claramente no livro O Grande Conflito, páginas 444, né? E também 449, se eu não estou enganado, que muitos filhos de Deus se encontram no catolicismo romano. Então não é placa da igreja que salva. Agora, é importante que quando conhecermos essas verdades, assumamos um compromisso com a verdade. Muito bem, professor. Bom, eu quero oferecer para você essa revista que a gente mostra aqui toda semana no programa Na Mira da Verdade. É um presente nosso para você. Talvez você já tenha recebido aí, mas você que está nos assistindo aí talvez não tenha recebido. Ela é gratuita. Você pode ter na sua casa aí. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista lá, você vai clicar e você vai ser direcionado para um lugar onde você pode preencher os seus dados postais para você receber na sua casa, tá bom? Verdades para o Tempo do Fim, na verdade não é uma revista, é um curso bíblico. Um curso bíblico com 16 lições, onde você vai ler cada tema e você no final vai ter um questionário para você responder. E depois que você responder esse questionário, você pode mandar para a gente aqui na Novo Tempo e você ainda vai receber mais um presente, que é um CD musical. Pode ser de quartetos, pode ser de solos, pode ser de duetos, enfim, é um presente a mais para aqueles que completarem o curso bíblico e mandarem para a gente, tá bom? Verdades para o Tempo do Fim. Esse é o tempo que nós vivemos, o tempo do fim. Esse planeta já está chegando no final da sua história e a gente precisa aperfeiçoar mais o estudo da palavra dele para nos prepararmos para receber Jesus nas alturas do céu, tá bom? Bom, a gente tem muitas perguntas ainda pela frente. Aqui pelo blog, o Eudair de Sapiranga mandou a seguinte pergunta. Boa noite, amigos. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Jesus Cristo voltará somente quando todas as pessoas no mundo inteiro ouvirem o evangelho dele? Não seria justo alguém ser julgado no juízo final sem ter ouvido a verdade bíblica, não é? Pergunto, como isso será possível sabendo que mais da metade do planeta não tem o cristianismo como sua religião? Países como Coreia do Norte, por exemplo, proíbem a questão da pregação do cristianismo. Será que Jesus Cristo voltará ao mundo mesmo tendo várias pessoas que nunca ouviram falar dele? Olha aí, professor, como é que é essa questão? E a gente percebe que pessoas nascem todos os dias. Como que o evangelho será pregado a todo mundo? Muito interessante essa pergunta. Eu vou ler um texto que é Mateus 24:14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui Jesus claramente ensina que realmente as pessoas de todas as nações precisam ter um testemunho, precisam ter um conhecimento, pelo menos básico, do evangelho, para que as pessoas possam tomar uma decisão de seguir ou não a Cristo, de aceitar ou não o plano de Deus para salvá-las do pecado e da morte eterna. Mas existe um detalhe. Esse texto não diz que Deus só se revela ao ser humano por meio da Bíblia. Tem várias pessoas que não têm acesso à Bíblia. Deus tem outras formas de revelação. Por exemplo, em Romanos 1:20, ali é dito que Deus se revela por meio da natureza. Então, por meio da natureza, Deus pode mostrar, por exemplo, a um pagão que existe um Deus criador e que existe um conflito entre o bem e o mal e que a pessoa precisa decidir-se pelo lado certo. Então, Deus vai trabalhar no coração da pessoa com base naquilo que ela puder conhecer do Evangelho.
E um outro texto fundamental é Romanos 2, 14 e 15. Esse texto é espetacular. E eu vou ler para você ter a certeza de que Deus não deixará nenhuma pessoa sem alguma forma de revelação. Então, em Romanos 2, 14 e 15, lemos o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui Paulo fala da lei moral que Deus implantou no coração de todo ser humano. Então, mesmo que um gentio não tenha a lei, ou seja, a lei escrita, a lei de Moisés, Deus implantou a lei moral no coração dele, que pode ajudá-lo a saber se ele está praticando o certo ou errado. Mas tem mais um detalhe. Além dessas formas de revelação, existe o ministério particular do Espírito Santo. E aqui está um detalhe importante. Em João 16, 8 a 10, Jesus diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E em João 16, 14, Jesus diz que o Espírito Santo glorificará a Cristo, ou seja, fará com que as pessoas vejam a Jesus, reconheçam que Ele é o Salvador e Ele vai habilitá-las a tomar alguma decisão em algum momento da vida. Então, se você e eu não conseguirmos chegar em regiões onde o cristianismo é proibido, o Espírito Santo chega lá. O Espírito Santo está lá. Ele tem outras formas de revelação. Ele tem as suas diversas maneiras de atuar no ser humano, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer alguma coisa sobre Deus e possam tomar uma decisão. Não é por acaso que Cristo falou em Mateus 8,11 que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos, mesmo não tendo o mesmo grau de conhecimento do que nós, cristãos, eles aceitarão a Deus em suas vidas e por isso serão salvos. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar esses últimos momentinhos que nós temos aqui para lembrar você que no próximo programa, dia 1º de abril, o programa será especial. Todo agora primeiro mês, toda a primeira terça-feira do mês, nós teremos um programa especial. E o programa da semana que vem, como você tem visto aí, os comerciais, as chamadas, é sobre a maçonaria e os Illuminatis. Todo o programa vai ser tratado sobre esse assunto, desvendando mistérios e apresentando a palavra de Deus sobre esses assuntos. E a gente vai ter o verdadeiro entendimento sobre essas questões que bombam na internet, que dizem um monte de coisa, e a gente vai, biblicamente, apresentar o assunto para você, tá bom? Então não esqueça, semana que vem, um programa especial do Na Mira da Verdade, falando sobre a maçonaria e os Illuminatis. Entenda o que é isso, biblicamente, tá bom? Professor Leandro Quadros, meu amigo, chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade, e olha, a semana que vem você vai estar na mira mesmo, hein, meu amigo? Vai ser um assunto Quero polêmico. ver o que vai dar, tá bom? Vamos lá, meu amigo. Que Deus abençoe a você, Tito. Um abraço a você, amigo telespectador, a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. E nunca se esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço e até logo. A gente se encontra a semana que vem. E você sabe, os seus questionamentos aqui no programa sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.